E o Flamengo surpreende a todos e pode estar fechando com um novo reforço da Europa. O Flamengo negociando a contratação de um volante do Betis da Espanha. E vai ter Fla-Flu na semifinal do Campeonato Carioca. E acaba que temos Fla-Flu e Nova Iguaçu e Vasco, porque o Botafogo, mesmo com essa vitória contra o Fluminense, fica fora das semifinais. A pré-temporada já era. Os jogos começam a ficar mais difíceis a partir de agora. E a imprensa esportiva de todo o Brasil repercutiu o título do Flamengo da Taça Guanabara. O Flamengo confirmou o favoritismo e venceu o Madureira por 3-0, levantando a Taça Guanabara. Fluminense e Flamengo. Teremos um Fla-Flu. E não podemos deixar de homenagear o nosso Zico, que completou 71 anos. Jogava mais do que Messi, jogava. E eu não vou nem olhar para ele. Jogava mais do que Maradona, jogava. E vou dizer porque era mais completo. Tu pega o jogador mais completo que eu vi jogar, me apareceu aos olhos, foi aqui. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta segunda-feira. Hoje a gente tem uma oportunidade de fechar um grande ciclo da melhor forma. Para isso a gente não tem grande possibilidade de time deles, já que pode ganhar tudo e empatar. Chega mais Nação na manhã desta segunda-feira. Tem muita informação importante pra gente analisar juntos aqui no nosso canal, mas antes chega aqui explodindo o dedo no like e nos ajude a bater uma meta de 4.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da força, da torcida do Mengão, daqueles que torcem de verdade pro nosso Mengão. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu convido você a fazer parte, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações. Lembrando que aqui todos os dias nós trazemos as informações e as notícias do Flamengo, analisamos juntos sempre aqui no nosso canal, tá certo? Então chega aqui, se inscreve e ative o sino das notificações, vai nos comentários, escreva de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Se você é do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Belém do Pará, Rio Grande do Norte, se você é do Acre, se você é do Rio Grande do Sul, Paraná, escreva nos comentários e também escreva a sua expectativa para as finais do Campeonato Carioca. O Flamengo vai pegar o Fluminense na semifinal. Tem novidades aí sobre o mercado da bola, vamos ver tudo isso aqui no nosso canal, então se inscreva e ative o sino das notificações. Já deixa os créditos aqui ao canal da Flá TV, ao canal ESPN Brasil, ao canal do João Guilherme Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos juntos analisar as informações do Flamengo. Você como flamenguista, como o mundo é Flamengo, terceirizado, é óbvio. Recalque. Não, terceirizado. Vocês torcem pro Botafogo e também pro Flamengo. Torce pro Guiabá e pro Flamengo. Cada um torce pra quem mexe o coração, Neto. E eu se torço o só pro Corinthians pulsa o seu, tá tudo certo. Vamos lá então. O Flamengo campeão da Taça Guanabara, eu acho que são 24 jogos invictos, se eu não estiver errado, do Tite. O Flamengo começou ditando ritmo contra o Madureira, chegava numa facilidade muito grande, no sistema ofensivo ali, mas demorou ainda assim para abrir o placar. O Madureira tentava umas escapadas rápidas com velocidade, não conseguindo muito. O primeiro tempo só o gol do Arrascaeta. E aí o Flamengo volta no segundo tempo, na mesma intensidade, ditando o ritmo. E a gente sabe que quando acelera um pouquinho mais... 62 mil pessoas, hein? É recorde de público. Meu Deus do céu. Recorde de público no Maracanã. E aí o Flamengo mais uma vez sem ser vazado, o Flamengo mais uma vez dando opções e possibilidades para o Tite. O Léo Pereira fazendo um golaço. De falta. É o 10º gol do Pedro, 10 jogos? Esse Pedro também é um monstro, O Pedro, o time entendendo que todo mundo é importante pro Flamengo, que todo mundo em algum momento vai passar pro banco. O torcedor precisa, a gente sabe que é difícil, né? Mas precisa ter a tal da calma. É difícil, né? Falar de torcedor, futebol e pedir calma, porque o Pedro é um monstro. Não tem como o Pedro sair vaiado num dia, no outro dia o Gabigol enaltecer. O Flamengo precisa dos dois. Olha o golaço, Neto. Ô, Rodrigo, o que você pode falar do zagueiro que corta aquela bola? Tá de sacanagem. O que você pode falar do Flamengo? Que o Flamengo tá chegando, irmão. Tá chegando. É duro pra nós. Deu sorte que vai pegar. Deu sorte. Sorte. Que vai pegar o Fluminense, né? É, Fla-Flu, não sei o que não vai pegar o Vasco. Vantagem senão... nos Se pega o Vasco, perde. Perde. Não sei se perde, mas o tal do clássico é enjoado. É enjoado. Não, o Flamengo é superior, né? Tem jogadores de qualidade. O Pedro tá numa boa fase. Pra mim, o Pedro tinha que ser convocado pra seleção no lugar do Richarlison, mas tudo bem. O Flamengo, dotado, né, como tá, mas é um time que
que bem dizer aí, levantou a taça. Todo mundo fala, né? Taça não vale, né? Vale muito. Porque não ganha, né? Vale muito pra quem não ganha. Não, fora que a taça sai zica depois de tantas derrotas no ano passado, né? Começa uma nova era aí. O Tramontina, o Flamengo é o time com o Palmeiras, que pra mim são os 2 melhores times do Internacional. Também acho que vai fazer campanha boa, o Grêmio sempre faz. Mas o Flamengo é um outro patamar técnico. Como é que você enxerga isso? A gente vai ter que ver agora, na prática, a hora que começar o Campeonato Brasileiro, especialmente, né? Libertadores da América também, mas os confrontos com brasileiros serão poucos ou lá na frente, né? Agora, a expectativa para o Campeonato Brasileiro é muito grande, porque o Flamengo comprou jogadores de altíssima qualidade, né? O Tite, ainda que esteja no começo do trabalho, é um técnico. Já mostrou a capacidade dele. Mostrou a capacidade de administrar vestiário, porque vestiário, vocês sabem. Nossa, no pesado. Flamengo ainda, meu Deus. É jogo pesado, né? Vocês lembram dos Galácticos do Real Madrid que não ganharam nada? Era uma equipe mais fabulosa da Terra e não ganhou nada durante 2 anos, 3 anos, né? Isso mesmo. Então você tem o Inter, que se fortaleceu bastante. Verdade. O Grêmio também se fortaleceu, mudou, né? Talvez não no mesmo ritmo que os outros, mas você tem o Atlético Mineiro, a gente não sabe como é que vai ser o Atlético Mineiro esse ano. Tá uma você crise tem o Fluminense. Lá. E o Fluminense é campeão da Libertadores. Verdade. O Fluminense está ganhando agora também, ganhando títulos, ganhando jogos importantes. Então fica uma expectativa muito legal para o Campeonato Brasileiro. Tá certo. Maneira que pensar do Flamengo em relação ao Carioca, eu acho que ganha com facilidade, mas é um time muito bem dirigido pelo Tite. O que pensar do Flamengo também depois do Carioca? O que você pensa do time do Flamengo? Eu acho que o Flamengo está começando a exorcizar os seus monstros, né? A Taça Guanabara o ano passado foi um problema perder para o Fluminense. Já vinha de uma derrota na Supercopa para o Palmeiras, depois teve o Mundial que perdeu também. O Real Madrid pode esperar, está esperando até hoje. Aí teve a Recopa contra o Independente Del Valle, perdeu. E quando foi perder a Taça Guanabara, já foi uma derrota que colocou o Vitor Pereira numa situação muito complicada. A final do estadual ano passado com o Fluminense, que é o atual bicampeão, foi daquele jeito. Ganhou o primeiro jogo por 2-0, só tinha a perder no segundo jogo e foi atropelado pelo time do Diniz. O Fla-Flu para o Flamengo, assim como tem sido o São Paulo para o Palmeiras, tem sido um jogo em que a rivalidade, às vezes com o Flamengo melhor, o Fluminense ganhou. Agora a gente tem um time que é o atual bicampeão carioca, é o Fluminense. Tem um time campeão da Libertadores, é o Fluminense, não é o Flamengo. Então, o Flamengo pode, nessa partida de semifinal, já é a semana que vem, no sábado, a primeira partida, continuar exorcizando esses problemas. Ontem, no jogo, foi muito interessante, que foi a primeira vez que os 4 uruguaios, cada um com seu protagonismo, fez tudo o que o Tite pediu. Então, o Varela, como lateral direito, funcionou como o Tite quer, o Vinha foi um cara mais defensivo do que o Ayrton Lucas, mas funcionou muito bem. Se o De La Cruz não é espetacular, como é o Arrascaeta nos lances, ele é muito importante. Ele dá um equilíbrio para o meio de campo inacreditável. E o Flamengo ainda ganhou de presente, além da taça, o Léo Ortiz no final de semana. Tinha uma confusão na contratação dele, se ele ia chegar depois do confronto. Que insistência do Tite pro Léo Ortiz, hein? Queria porque queria. E agora chegou. Né? Diz o Marcos Braz que prometeu 3 jogadores e entregou os 3 pro Tite. O Tite não pode perder, ele não tem esse direito. O Flamengo ganhou a Taça Guanabara, que tradicionalmente, culturalmente, tem uma importância no Rio de Janeiro. O Flamengo foi cobrado o ano passado porque não ganhou a Taça Guanabara. Dessa vez ele ganhou, mas vai comemorar pouco se não ganhar o estadual. Então a gente tem, digamos assim, aquela final que todo mundo imaginava vai ser uma final antecipada na semifinal com o Flamengo em vantagem. O Flamengo tomou só um gol, né? Então o Fluminense tem uma missão... 23 gols feitos, 1 gol sofrido. Então essa defesa do Flamengo não foi pelo certamente time tem que ser pesquisada, porque a gente vai ser a maior... Perfeito. Então, continuando o Flamengo nessa atuada, ele vai estabelecer um título invicto com a melhor defesa da história do Campeonato Carioca. Mas o que cabe ao Fluminense? O Fluminense, assim como o Botafogo, teve que, digamos assim, desprezar alguns jogos do Campeonato Carioca porque ele tinha um objetivo maior, a Recopa contra a LDU. Sim. O fato de ser um título inédito contra a LDU, que era um fantasma, uma espinha atravessada na garganta tricolor, muito torcedor do Fluminense falava, a gente prefere ser campeão da Recopa em cima da LDU a ser tricampeão em cima do Flamengo. Pode ser tricampeão em cima do Nova Iguaçu ou do Vasco, do Flamengo não vai ser. Mas o Diniz tem um grande desafio porque o adversário está, digamos assim, muito engrandecido, né? A gente viu o Fla-Flu recente, também o Fluminense não estava com força máxima, também se sacrificou, mas o Flamengo no segundo tempo foi superior ao time do Diniz.
Felipe Melo já falou algumas vezes, também um tom mais provocativo, já apimentou ainda mais, né, esse duelo e tal. Então, é o grande jogo que acho que a gente estava esperando, logicamente, para a decisão, e não vai acontecer. E quanto ao Botafogo, eu vejo de uma forma realmente a lamentar, porque o campeonato é feito para os grandes. Então, contra o Nova Iguaçu, que é a surpresa, a sensação, e é um time interessante, né, ter feito bons jogos. Fez uma boa campanha o Nova Iguaçu. Ótima campanha. Perdeu um jogo. Ele só dos grandes, ele só perdeu para o Fluminense. E ele é um time desses que fez um empate milagroso contra o Botafogo. O Botafogo fez 2-0 no Nova Iguaçu, o Nova Iguaçu empatou. E aí já está a diferença. Por que o Nova Iguaçu está nesse estágio, nessa fase final, e o Botafogo vai tentar o bicampeonato da Taça Rio? Campeonato Carioca, o Flamengo confirmou o favoritismo e venceu o Madureira por 3-0, levantando a Taça Guanabara. Vitória tranquilinha, com gols de Arrascaeta, Pedro e Léo Pereira, também conhecido como o quê? Carolino! O Flamengo voltou a conquistar o troféu depois de 2 títulos seguidos do Fluminense. Lia Júnior. Que jogo bom e que time esse do Flamengo, né? Um jogo ótimo para um time só, né? Ataque contra a defesa, é a boa e velha história. Quando você é muito superior, você tem que colocar esse favoritismo a seu serviço. Foi isso que o Flamengo fez. Começou com essa cabeçada do Bruno Henrique lá pro Arrascaeta. E olha o golaço do Pedro. O Pedro, de letra, ele dá um chapéu no goleiro e depois só tem o trabalho de completar. Erro na saída. O erro é o grande vilão do futebol. Já falei isso aqui muitas vezes. Quanto mais você tiver essa atenção em relação ao erro, menor será o seu risco. E é claro, quando você erra na frente de um cara do tamanho do Pedro, vai ser bem complicada a consequência. E aí depois o Carolino foi lá, o grande... Carolino. Ele foi lá e fez o terceiro gol do Flamengo. Ele que entrou, Léo Pereira entrou no lugar do melhor zagueiro do Flamengo, que é o Fabrício Bruno, que joga muita bola. E ele acabou... Mas tá bem também o Léo, né? Não, o Léo também tá ótimo. Eu não gosto muito do Davi Luiz, mas isso não é problema meu, é do Tite, né? Então, ontem, como o adversário era muito fraco, e o adversário era muito fraco, você pode colocar qualquer um na zaga que não vai mudar absolutamente nada. Fabrício Bruno acabou saindo lesionado e por conta disso entrou o Léo Pereira, mas só para deixar e só para constar, Léo Pereira tem jogado muito bem e há muito ele é um grande cobrador de falta. Então não foi por acaso que ele fez esse golaço de falta. É um cara que treina muito e que tem essa qualidade. Não caiu do céu, não caiu de paraquedas esse gol, não. E o Flamengo merecidamente é campeão da Taça Guanabara e alavanca, com todo respeito ao Fluminense, alavanca com muita tranquilidade, na minha opinião, a conquista do título carioca de 2024. O Flamengo campeão da Taça Guanabara, o Flamengo depois de 7 títulos, né, que acabou perdendo na última temporada, o Flamengo agora sim campeão com todos os méritos, um time sólido, consistente, que sofreu apenas um gol na competição inteira e o Tite nem estava no comando quando o Flamengo levou esse gol, estava jogando lá com o Sub-20, com a base, enfim. Flamengo campeão da Taça Guanabara, venceu por 3-0 ontem, só golaço. Arrascaeta, Pedro, Léo Pereira também vivendo grande fase. Quem para esse Flamengo, hein, Bruno Prado? O Flamengo fez uma boa primeira fase aí de Campeonato Carioca, né? E foi o melhor time, levou a Taça Guanabara. E mostra evolução, independente da qualidade dos adversários do campeonato estadual. É um Flamengo que mostrou consistência, foi crescendo ao longo da competição. O Tite chega no finalzinho do ano passado e agora, esse ano, ele inicia a temporada e é um time que tem características do trabalho do Tite. Essa questão defensiva é sempre uma questão importante nos trabalhos dele. E o Flamengo no ano passado tomava muito gol de times fracos, inclusive. É por isso que, mesmo com adversários mais fracos no estadual, isso é uma evolução, claro. O Flamengo ano passado tomou gol do Maringá, tomou gol do Alcas, tomou gol do Nublense, tomou gol de um monte de time fraco. E no estadual não fez uma campanha tão tranquila assim. Ele ficou em terceiro lugar na primeira fase. Ele ficou atrás do Fluminense e do Vasco. Aí ganhou a semifinal do Vasco e perdeu a final do Fluminense. Então é um Flamengo que tem qualidade no seu elenco, melhorou coletivamente, melhorou defensivamente e tem jogadores muito bons lá na frente para decidir jogos. Arrascaeta, Pedro, enfim, tem ainda no banco o Bruno Henrique, que ontem foi titular, tem um Gabigol no banco que em algum momento pode
ajudar o Flamengo. Enfim, é um time que tem tudo para ter um ano bem melhor do que 2023. Não tem como você garantir títulos, mas que esse time vai brigar em todas as competições, porque vai perder muito pouco, né? É um time que, como é costume também nos times do Tite, vai perder muito pouco. Então é um Flamengo que volta a ser muito forte e muito competitivo. Qualidade não falta. Agora é um jogo coletivo bem melhor, questão de relacionamento com o treinador também, que foi um problema ano passado, também não parece que terá nenhum problema com o Tite, que normalmente tem também essa boa gestão de elenco. Então é um Flamengo que, dentro do que é o normal nos últimos anos, é candidato em todos os campeonatos que vai disputar. Agora, o time evoluiu, né? E aí eu gosto de usar os clássicos como referência. Se você pegar Flamengo e Vasco, o Flamengo correu riscos, Léo Pereira salvou 2 bolas que iam entrando. Foi um jogo difícil para o Flamengo. O Vasco teve chance, o Flamengo teve chance também. Contra o Botafogo, um jogo horroroso, os dois jogaram muito mal. O Flamengo vence com o gol do Léo Pereira de cabeça no final, mas não fez uma boa partida, foi uma partida muito ruim. E o Botafogo teve chance também. Mas nos últimos jogos, inclusive no clássico com o Fluminense, que em tese é o adversário mais difícil, né? No campeonato, o Flamengo venceu jogando bem, o Fluminense não teve nenhuma chance de gol, sem jogada criada. Teve um chute do Alexandre e uma falta que horas bateu no meio, mais nada. E mesmo os pequenos não estão criando mais chance. Os pequenos chegavam, Volta Redonda, algumas jogadas mandou bola na trave. Ontem teve uma chance lá do Badureira, mas já no final do jogo ali, uma bola alçada, que foi escorado no direito, até o Rossi estava na bola. Então o time está cedendo muito pouca oportunidade aos adversários, está criando, o De La Cruz está muito mais à vontade, o Arrascaeta está mais inteiro, consegue jogar as partidas inteiras. Ontem ele saiu durante, mas você vê que ele não sai extenuado, ele sai porque aí o técnico faz uma gestão ali de minutagem, aquela coisa toda, e fica rodando o elenco, mas ele está aguentando o jogo e está jogando muito, muito melhor, muito bem. Mas é claro que tudo isso é uma pré-temporada, é um período de preparação. Mas o time já adquiriu durante essa Taça Guanabara uma cara, uma forma de jogar, a torcida já está entendendo como funciona, não toma gol, né? Assim, não toma gol e não cede muita chance, é importante frisar. Às vezes você tem um time que não toma gol há vários jogos e o goleiro brilha em todas as partidas. O Rossi não tem feito muitas defesas, né? Ele tem trabalhado bem pouco. E o Pedro, que é o centroavante, tem 10 gols em 10 jogos. No estadual, 8 gols em 8 jogos, né? Ontem, inclusive, com um gol que foge até aquela ideia do centroavante passivo, que fica esperando a bola chegar. Ele intercepta uma bola mal atravessada em frente à área do Madureira. De cabeça ele consegue interceptar a bola. Na sequência, na saída do goleiro Mota, ele manda para o gol. E depois o Léo Pereira fez um gol de falta, que é uma coisa raríssima. Até muita gente ficou associando ao Zico, porque hoje é aniversário do Zico, né? 71 anos. É Natal, dizem os rubro-negros. E ontem o Léo Pereira bateu uma falta ao estilo do Zico, né? Muito bem cobrado, coisa raríssima nesse Flamengo, que tem pouquíssimos gols de falta. O último tinha sido marcado pela Arrascaeta ano passado contra o Atlético, naquele jogo que o Pedro foi agredido pelo preparador físico do Sampaoli. Foi o primeiro gol, foi o gol de empate naquela oportunidade lá no estádio Independência. Então acho que foi uma boa Taça Guanabara do Flamengo, bom primeiro turno. Agora não tem mais experiência, não tem mais teste, vai ter que enfrentar aí adversários em mata-mata, né? Entra com uma vantagem na semifinal, um regulamento bizarro também, que dá vantagem na semifinal, mas não dá vantagem na final. É esquisito isso, do ano passado também foi assim. Ô Flávio, um gol sofrido até aqui do Flamengo é a melhor defesa hoje do futebol brasileiro? Eu acho que você olhando individualmente está entre as melhores, a outra é do Palmeiras, até pela individualidade. Se você tiver um sistema bem feito e com os jogadores que o Flamengo tem, ela será uma defesa competente. Mas se você quer a melhor, a gente tem que realmente esperar antes de qualquer coisa, porque seria muito precipitado falar que em cima de um campeonato carioca você tem a melhor defesa do campeonato, então, do futebol brasileiro. Mas realmente é um time mais consistente do que era e vai tomar poucos gols. Sem dúvida nenhuma vai tomar poucos gols. Ô Bruno, e os uruguaios encaixaram bem nesse time do Flamengo, né? De La Cruz, o Matias Vinha, até o Varela, como destacou o Mauro, antes cornetado aí pelo torcedor, também parece que vem ganhando ali o seu espaço. O Arrascaeta nem precisa falar. Os uruguaios encaixaram bem nesse time do Tite. E você concorda que o Tite muitas vezes tem uma preocupação mais defensiva do que ofensiva, Bruno Prado? O Tite ele gosta de ter defesas seguras, mas é um treinador que evoluiu muito ofensivamente já tem um bom tempo, né? Ainda existe, por parte de algumas pessoas, aquela imagem, o Tite é um treinador que os times dele só defendem, não conseguem atacar. Isso já há um bom tempo não é uma realidade, né? O Tite
já dirigiu equipes que atacavam muito bem. O Corinthians de 2015 é o exemplo que todos mostram, e é verdade, é uma evolução do próprio Corinthians anterior, ali de 2011, 12, 13. Então, é um treinador que eu acho que equilibra muito bem o sistema defensivo com ofensivo. Para mim, é o melhor técnico brasileiro, até com tranquilidade. E tem um elenco muito bom à disposição. Os uruguaios do Flamengo são todos jogadores de seleção, todos jogadores de Copa do Mundo. O Varela é um lateral que não tem essa característica de o tempo todo chegar no fundo, não é aquele lateral que ataca o tempo inteiro, é um lateral mais defensivo, que tem boa saída de bola. E a gente vê que essa questão da defesa do Flamengo, aí você inclui o Varela, o Léo Pereira já teve momentos que foi muito criticado, Fabrício Bruno, enfim, Ayrton Lucas, que é um lateral bem ofensivo, era uma questão mais coletiva do que individual, né? Individualmente todo mundo cresceu, quando o coletivo andou melhor, né? O Matias Vinha é um lateral com uma característica diferente do Ayrton Lucas, aí o Tite pode variar de acordo com o jogo, com o adversário. Então é um time muito forte individualmente, que coletivamente está bem, e aí as individualidades vão crescer. Em algum momento parecia que o Léo Pereira era um péssimo zagueiro. Muito provavelmente porque as coisas não estavam funcionando bem no coletivo. E aí, individualmente, estoura no zagueiro, estoura nos jogadores. Agora, com um time melhor, o Léo Pereira chega a ser... Alguns até cogitam que ele poderia ter sido convocado para a seleção brasileira. Então, o Varela é a mesma coisa. Antes era um cara muito contestado, agora é um titular ali na lateral direita e ninguém está contestando o Varela. Então, aqui, o Flamengo tem ótimos jogadores individualmente, mas que se o coletivo não funcionar, eles não vão funcionar. E se o coletivo funcionar, eles vão crescer. Então é isso que está acontecendo. O momento que pode atrapalhar o Flamengo é Copa América. Se a gente tomar como base a convocação do Dorival, que levou o Ayrton Lucas, o Flamengo, por exemplo, ficaria sem lateral esquerdo na Copa América, perderia o seu lateral direito, perderia o meio-campo inteiro titular hoje, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Isso pode ser um problema naquele momento. E como você falou, Léo Pereira, seleção brasileira. O Léo Pereira tá voando. Mas, muito bem. Como você chegou a citar a seleção, Bruno, e eu sei que você gosta de ver o circo pegar fogo, né? Já imaginou Militão e Léo Pereira na seleção brasileira? Você havia sugerido esses dias no Bate-Pronto. Poderia ter. Isso é uma baita dupla, né? Militão voltará assim que se recuperar, né? O Militão, assim que se recuperar, jogar 2, 3 jogos, ele vai voltar na primeira convocação. O Léo, não sei se terá essa oportunidade, mas ele está jogando muito bem, um bom zagueiro. Aliás, zagueiro canhoto tem bastante, né? Até alguns falaram, o Murilo do Nottingham Forest poderia estar na lista, não entrou, que é um zagueiro canhoto. Talvez não tenha entrado porque o Dorival levou outros 2 canhotos, né? E o Beraldo e o Gabriel Magalhães. E o Léo Pereira também é um zagueiro canhoto. Tem bastante, tem pelo menos 4 aí muito bons. Teremos no próximo sábado, com horário a ser confirmado no Maracanã, Fluminense e Flamengo. Teremos um Fla-Flu. E no domingo, provavelmente em São Januário, o estádio ainda pode ser definido, mas o jogo deve ser em São Januário, porque o Vasco faz o primeiro jogo como mandante, porque tem uma campanha pior do que o Nova Iguaçu. Domingo, Vasco e Nova Iguaçu. Então, sábado, Fluminense e Flamengo. Maracanã. Domingo, Nova Iguaçu vai jogar contra o Vasco da Gama em São Januário, provavelmente. E pelo fato de terem as melhores campanhas, Flamengo e Nova Iguaçu entram com vantagem. E qual é a vantagem? Eles podem jogar por uma similaridade no placar, no saldo. Por exemplo, Fluminense vence o primeiro jogo por 1-0. Se o Flamengo vencer o segundo jogo por 1-0, o Flamengo se classifica. O Vasco vence o primeiro jogo por 2-0. Se o Nova Iguaçu vencer o segundo jogo por 2-0, ele se classifica. A igualdade no agregado dá vantagem a quem teve a melhor campanha. Eu falei os jogos de ida. Sábado, dia 9, Maracanã, Fluminense e Flamengo. Domingo, provavelmente São Januário, Vasco e Nova Iguaçu. E a volta será na outra semana. E aí uma inversão. No sábado, dia 16, Nova Iguaçu e Vasco, mando a ser definido ainda. E no domingo, Flamengo e Fluminense. Tem favorito? Olha, o Flamengo do Tite, até agora, as pessoas gostam de desmerecer e esquecem que o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro tem 4 grandes
e que foram disputados 3 clássicos. O Flamengo do Tite, até o momento, com o time principal em campo e o Tite na beira do gramado, não levou gol no Campeonato Carioca. O único gol que o Flamengo levou foi exatamente com o time alternativo, dirigido pelo Mário Jorge, e contra o Nova Iguaçu, que ficou em segundo lugar, que faz uma campanha histórica. Então, o Flamengo do Tite, enfrentando 3 clássicos, ficou zerado. Está intacto, selado. Não levou gol no Campeonato Carioca. E fez a melhor campanha. Sem dúvida, a Taça Guanabara do Flamengo é impressionante. Mas vai enfrentar um time que, nos últimos tempos, tem sido aquele que tem conseguido competir com o Flamengo no Rio de Janeiro. Então, exatamente por isso, não tem favorito. Na minha avaliação, o Fla-Flu, porém, o Flamengo parece estar muito mais encorpado e preparado nessa altura da temporada que o Fluminense. O Flamengo se apresentou antes, o Fluminense foi disputar o Mundial de Clubes, o Fluminense ganhou a Recopa Sul-Americana, mas o Fluminense não ganha um clássico no Rio de Janeiro desde os 4 que enfiou no Flamengo na final do último Campeonato Carioca. Vocês se lembram daquela goleada? A última final que o Fluminense fez história? Aquela foi a última vitória do Fluminense em um clássico carioca. De lá para cá, foram 13 clássicos e o Fluminense não venceu. Terá aí 2 oportunidades pela frente nos 2 próximos finais de semana para vencer o Flamengo, que, na minha opinião, está melhor preparado nesse momento. Mas Fla-Flu, clássico, com essa rivalidade, com essa grandeza, sinceramente, para mim, não tem favorito. E está quebrada a sequência, hein? Porque nos últimos 4 anos, Fla-Flu, a dupla, decidiu o Campeonato Carioca. O Flamengo venceu os 2 primeiros, em 2020 e 2021, e o Fluminense venceu em 2022 e em 2023. E agora não teremos Fla-Flu. Um deles vai para a final, mas para enfrentar quem? Esse jogo aí entre Vasco e Nova Iguaçu é muito interessante, hein? É claro que o Vasco é favorito, porque é o Vasco. É time grande, é time de camisa, é time de torcida, é time de massa, é um time que está jogando melhor do que jogou no ano passado, é um time que está evoluindo com a sequência de trabalho do Ramon e do Emiliano Dias, Payet está em forma, o Vasco está bem melhor, peças estão funcionando muito bem. Porém, vai enfrentar uma equipe, meus amigos, que faz um campeonato fantástico. O Nova Iguaçu ficou em segundo lugar na classificação geral. O Nova Iguaçu botou no bolso o Vasco, o Fluminense e o Botafogo, que ficou fora, vai jogar a Taça Rio. O Nova Iguaçu, no meio de semana, ele enfrentou o Itabuna da Bahia pela Copa do Brasil e estabeleceu uma marca recorde na Copa do Brasil. Antes, só 2 times tinham vencido por 8-0 na Copa do Brasil. E o Nova Iguaçu foi lá e meteu 8-0 no Itabuna. Claro que vão aparecer os especialistas do desmerecimento. Como as pessoas gostam de desmerecer as outras. Ah, mas é o Itabuna, mas é o Nova Iguaçu, né? Uma equipe da Baixada Fluminense com um orçamento modesto, bem estruturada, que há algum tempo vem fazendo um bom trabalho e que vive um momento espetacular. Então, sinceramente, o Vasco é favorito, mas esse jogo, esses 2 jogos, eles são muito perigosos para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Olha, é muito difícil, mas vocês já imaginaram se o Flamengo for campeão carioca sem o time do Tite levar gol? É muito complicado. Faltam pelo menos 4 jogos para ser campeão, né? Os 2 da semi e os 2 da final. Muito difícil o Flamengo não levar gol. Agora, seria uma marca impressionante. Aí eu gostaria de ver, caso ela aconteça, o que os especialistas do desmerecimento falarão. Ah, Carioquinha, ser campeão carioca sem levar um gol. Olha, até agora o Flamengo não levou gol no campeonato. Provavelmente levará, né? Porque vai pegar um Fluminense pela frente. E passando, eu acho que pega o Vasco na final. Então,
provavelmente levará, né? E o reforço surpresa pode chegar a qualquer momento no Flamengo. O Flamengo avançou pela compra do volante português William Carvalho. As conversas têm caminhado de forma positiva e há otimismo para o desfecho do acordo com o Real Betis. Hoje surgiu uma notícia que eu vou trazer aqui para vocês sobre este rapaz aqui, ó. Uma notícia que já saiu em diversos lugares e que eu vou trazer a ficha dele aqui para vocês. Vou compartilhar, hein? Atenção! Olha aí, JG, manda ver. Agora vai. Foi! Estão vendo aí? Vou ficar pequenininho aqui. Isso, JG. Olha ele aí, ó. Como diz meu amigo Jader Rocha, grande narrador. Alô, Jader! Olha ele aí, muito bom. O William Silva de Carvalho. Conhece? Ele hoje fez um gol pelo Real Betis no jogo contra o Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid venceu o Betis por 2-1. Ele é um jogador de 31 anos, ele é angolano, mas também tem a nacionalidade portuguesa, ele tem 1,87 m, é um volante revelado pelo Sporting, passou por algumas equipes até chegar à equipe do Sporting principal e aí construir uma carreira que depois deu sequência no Real Betis, né? No Sporting, ele ganhou Taça de Portugal, Supertaça Cano de Oliveira, Taça da Liga. No Betis foi campeão da Copa do Rei. Na seleção portuguesa, ele ganhou a Eurocopa de 2016, que ele era titular, o maior título da seleção de Portugal até hoje. Vocês se lembram? Lá na França, né, que o Cristiano Ronaldo se machucou na final, mas ele foi o grande destaque da campanha, e venceu também a Liga das Nações da UEFA. Esse rapaz, quem acompanha o futebol internacional, sabe bem como ele joga. Ele é um volantão, podemos dizer assim. É um cara de muita marcação. Ele é jovem ainda, ele não é um garoto, mas ele também não é velho. Ele tem 31 anos. Ele é muito experiente. Ele jogou pela seleção de Portugal 12 partidas de Copa do Mundo. É exatamente isso que vocês estão ouvindo. 12 partidas de Copa do Mundo, entre 2014, 2018 e na última em 2022. Ele fez 7 jogos em Eurocopa pela seleção de Portugal. Então ele é um cara que tem currículo, que tem história. E qual é a notícia que está sendo vinculada hoje? O Flamengo estaria acertando a contratação desse jogador pela quantia aí aproximada de 3 milhões de euros, que cá entre nós, no momento atual para o Flamengo, é troco de pinga, né? Pela grana que o Flamengo tem hoje, é troco de pinga. Então o Flamengo estaria enxergando nessa contratação uma grande oportunidade. É um cara de muito gabarito, que é um marcador, efetivamente, mas que pode vir para o Flamengo, né? Ele é de Portugal, né? Ele nasceu em Angola, mas ele é naturalizado português. Ele tem a dupla cidadania, né? Ele é angolano e ele é português. Tanto é que jogou vários anos na seleção de Portugal e continuou jogando. É um cara que ainda é chamado para a seleção portuguesa. Ele é um jogador de seleção e, inclusive, se ele vier para o Flamengo, é mais um que vai engrossar a lista daqueles jogadores que sairão no meio de ano para disputar competições, porque Portugal vai para a Eurocopa e ele provavelmente será convocado, né? Pelo Martínez lá, que é o técnico
da seleção portuguesa. Aí você vai perguntar, precisa? Há necessidade? Veja bem, o Flamengo hoje tem Igor Jesus, que se mostrou aí uma revelação e está jogando muito bem. O Alan, né, para essa posição. O Pulgar, são jogadores que o Flamengo tem ali diretamente para volância, digamos assim. Tem o Ryan Lucas, que é um menino, né? Os jogadores volantes do Flamengo são esses. O Gerson pode jogar ali, o Vitor Hugo pode jogar ali, mas efetivamente eles não são um volante de origem. Eu acho que seria interessante para o Flamengo trazer esse jogador, pela bagagem que ele tem. Eu li aqui para vocês o currículo dele, né? Então, cara, eu acho que pode ser realmente uma grande oportunidade. Eu acho até que ele não vai ser nem titular, eu acho, de repente, né? Não vai. Mas que ele é um cara que tem história para contar, e inclusive hoje, repito, hoje, vê aí o resultado do campeonato de La Liga, campeonato da Espanha, Atlético de Madrid 2, Real Betis 1. Ele fez o gol do Real Betis. A imprensa portuguesa noticiou que o William Carvalho, volante do Betis, um português, William Carvalho, de 31 anos, volante do Betis, está no Betis desde 2018, está negociando com o Flamengo e seria em definitivo. Ele tem contrato até 2026 com o Real Betis e o Flamengo está negociando a compra desse jogador junto ao Real Betis. Faz total sentido. Até o momento da gravação desse vídeo aqui, ninguém no Flamengo confirmou e também não negou. Ninguém respondeu ainda. Estou sendo bem sincero, tá? Entrei em contato. Como saiu a notícia lá na imprensa portuguesa, eu já estava com o celular para gravar aqui. Estou falando para vocês e relatando aquilo que a imprensa portuguesa está noticiando. É um baita jogador. E faz sentido porque se o Flamengo finalizar a venda do Thiago Maia ao Internacional, o Flamengo precisa ter um volante ali bem encaminhado. Eu sempre falei isso para vocês, mas eu falava isso para vocês através de informação, porque me falavam isso no Flamengo. Faz total sentido, mas eu ainda não tenho confirmação lá do Flamengo. Se acontecer, será uma baita contratação, galera. O William Carvalho joga muita bola. Ele ostenta convocações para a seleção portuguesa. É muito bom jogador, tá bom? Ó, já disputou Copa do Mundo 2022, Eurocopa 2021, Copa do Mundo 2018, Copa das Confederações 2017, Eurocopa 2016, Eurocopa Sub-21 2015, Copa do Mundo de 2014, ele estava lá também. Então, galera, é um baita jogador e um currículo muito bom. Vamos aguardar. Eu espero até que seja verdade. E o Zico fez aniversário e completou 71 anos. E o técnico Tite fez uma entrevista com o Galinho. Vamos acompanhar nesse momento. Eu fui vendido por 4 milhões de dólares na época, o que representava no câmbio oficial 2 bilhões de cruzeiros, eu acho. O que aconteceu ali da minha venda, existia a lei do passe que muita gente esquece. Você tem, para você ganhar passe livre, você tinha que ter 32 anos e 10 anos de clube de contrato. Quando terminou o meu contrato, eu com 30 anos, eu já estava com uns 10 anos de clube. Então, se o Flamengo faz um contrato de mais 2 anos comigo, eu com 32 estaria livre. Não ganhava nada. Sim. Aí ele levou para o conselho, é a hora da gente faturar um pouquinho. E o conselho aprovou. E aí ele fez tudo para ser vendido. Então aí não teve jeito para ficar. Eu não vou responder o valor porque eu não tenho uma coisa de mercado, mas eu vou responder a pergunta que me fizeram há esse tempo. Jogava mais do que Messi? Jogava. Eu não vou nem olhar para ele. Jogava mais do que Maradona? Jogava. E vou dizer porque era mais completo. Se eu tenho a bola aérea, ele tem. Ele tem bola parada? Tem. Tinha finta e lance pessoal? Tinha. Tinha finalização de média distância? Tinha. Não era egoísta e fazia assistência? Sim. Tu pega o jogador mais completo que eu vi jogar e que me apareceu aos olhos, tá aqui. É puxa-saco? Pode me chamar o que quiser. Mas é aquilo que eu, enquanto profissional, enquanto pessoa, considero. Até uma coisa, você sempre falou antes de estar no Flamengo, né? Porque agora é fácil. Agora é fácil. Agora é fácil. Mas é verdade, a gente às vezes esquece, os caras esquecem disso. Agora virou moda na internet, ficar falando quem é melhor e tal. O problema é o seguinte, é encontrar um jogador
que tenha todos os fundamentos, que faça tudo aquilo que é preciso fazer com a mesma capacidade, com a mesma igualdade. Entendeu? Vê no mundo quem faz gol de pé esquerdo, pé direito, de cabeça, de falta, quem faz lançamento de tudo que é lado, bota os caras na cara do gol todo dia. É nessa hora, é a única hora que eu não sou humilde. Eu digo pra eles, eu falei, pode ter alguém no mundo igual a mim no passe, mas não tem melhor. Não tem, porque foi uma coisa que eu treinei muito isso. E os lances estão todos aí pra provar, pô. Entendeu? Então ele teve a capacidade de síntese que eu não tinha também. Eu falo isso pra galera, eu sempre achei o passe sem fingir da humildade. Ser mais importante dentro do futebol. Hoje não é só a principal. Hoje você tem o domínio. O domínio ganhou pelas... Sim, o tempo de pressão que o adversário. Antigamente o cara leva um pouquinho para esperar você chegar. Eu lembro que eu tinha jogada com o Andrade, com o Carpegiani, com os caras, eu falava assim, ó, as primeiras bolas, todas que vocês tocarem, eu vou dar de primeira, sai do lado, eu vou só devolver. Depois de um certo tempo, o marcador, ele fica indeciso se vai. É o tempo que eu quero de dominar e virar para cima dele. E aí os caras ficavam, entendeu? Ele viu, pô, o cara deu de primeira, eu fui na furada. Aí na segunda ele já recua os pés. Dá dois sempre e vira de frente. Agora o que eu vou fazer agora? Agora é problema dele. Aí é mano a mano, né? Tem uma pergunta. Como foi o vestiário pós da Libertadores, depois de você ter apoiado tanto contra o Cobreloa? Cara, foi Matheus, obrigado você ter jogado lá o Jogo das Estrelas. O homem aqui também já foi lá. Fez o Marinho querer fazer coisa para ser convocado. Aí tomou uma caneta para acabar logo com a perna. Mas o que acontece foi o seguinte, pô, foi a gente, pô, tava muito preocupado porque não esperava aquela reação do que aconteceu com o Anselmo. Nenhum de nós jogadores sabia disso. Que muita gente não estava programado nada. Foi aquele negócio de momento decidido ali no túnel. O negócio foi feio lá no Santiago. Porra, os jogadores todos agredidos. Quando nós acordamos, era o Adílio Lico cheio, cortado aqui e tal. O Júnior queriam levar ele preso, soltaram o cachorro em cima dele. Foi um negócio feio. E aí, eu lembro que é uma coisa, que é um dos pontos que eu sempre falo da minha importância fora do campo para aquele time. Antes de a gente viajar para o Uruguai, eu chamei todo mundo, reunimos no quarto. Falei, olha gente, vamos botar uma pedra nisso daqui. Se a gente quiser ser campeão, vamos jogar futebol, que é o que a gente sabe. Se a gente não jogar futebol, a gente não vai ser campeão. Nosso time é 1000 vezes melhor do que o outro. Agora, se a gente ficar nesse negócio de revidar, de escutar esses dirigentes que estão aí, não, tem que ganhar na porrada, aquelas coisas, a gente não vai a lugar nenhum. E os caras, tudo bem, chegamos lá, era outra história. Como aconteceu aquilo, a gente iria proteger, pô. A gente, em vez de comemorar, estava preocupado com o Anselmo, que tinha acontecido aquilo, quer dizer, a comemoração não foi a comemoração foi mais aqui do que propriamente lá no vestiário. O vestiário a gente estava... O pessoal ficou tenso, contido, porque o único de tudo quem acabou sendo prejudicado foi o Anselmo, né? Ele... Exposição, exatamente. Então, a comemoração foi boa aqui quando chegamos no Brasil. Tá, então, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Então, tá aí o Zico, né? O Tite conversando com o Zico que fez aniversário, 71 anos. Tá aí a possibilidade desse novo reforço do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer aí nas próximas horas aí. Nós vamos ter alguma notícia referente a essa situação. Vamos ver o que vai acontecer. É isso daí, nação. Vai ter Fla-Flu na semifinal do Campeonato Carioca, do outro lado da chave, Nova Iguaçu e Vasco. Vamos ver o que vai acontecer, torcer pro nosso Mengão fazer uma excelente reta final do Campeonato Carioca. Obrigado por você estar aqui, nação. Deixa o seu like, inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.